Como você reparou, cada uma das notas tem um peso diferente, em função da sua importância. Por exemplo, língua portuguesa é sem dúvida a disciplina mais importante que existe, porque todas as outras dependem dela. Por isso ela tem um peso maior. Mas como é que eu faço a montagem disso? Olha só. Então, média ponderada, eu vou chamar aqui de MP. Você faz 7 vezes 4, 7 era a nota, 4 era o peso, mais 8,5 vezes 2, 8,5 a nota, 2 o peso, mais 6,5 vezes 2, mais 6 vezes 3. E na parte de baixo da fração, você tem os números 4, 2, 2 e 3, que é a soma dos pesos, certo? Aí você efetua os cálculos, você vai ficar com 76 dividido por 11, e dividindo 76 por 11, você vai achar aproximadamente 6,9. Isso é muito comum, meus amigos, em vários vestibulares do Brasil. Em escolas não é tão comum, mas nos vestibulares com absoluta certeza sim. Ok? Falamos de média aritmética, falamos de média ponderada e agora nós vamos falar de média geométrica. Você imagine que nós temos a seguinte situação. Nós temos uma certa quantidade de números, digamos, N números. Ok? Se você pegar esses N números e você fizer uma raiz de índice N do produto desses números, você tem uma média que a gente chama de média geométrica. Como é, professor? Repete. Imagine que você tem 5 números, tá? Quaisquer números. Você vai escrever assim, você vai escrever uma raiz, certo? Cujo índice dessa raiz é 5, porque são 5 números, e dentro dessa raiz, no radicando, você vai colocar o produto desses 5 números. Então você tem uma média chamada de média geométrica. Se fossem 2 números, vamos dizer assim, você quer saber qual é a média geométrica dos números 5 e 8. Então o que você faz? Como são 2 números, será a raiz de índice 2, portanto a raiz quadrada, do produto desses 2 números, 5 vezes 8. Certo? Mas deixa eu te dar um exemplo melhor. Veja esse exemplo aqui. Ó. Queremos determinar a média geométrica entre os números 2, 4 e 8. Para isso, gente, nós vamos escrever... São quantos números? São 3 números. 2, 4 e 8. Escreva aí. Raiz cúbica, raiz de índice 3. Dentro da raiz, 2 vezes 4 vezes 8. Então você vai ficar com a raiz cúbica de 64, que é o produto dos números. Se você fizer o cálculo, você vai encontrar que a raiz cúbica de 64 vale 4. Quer dizer, o número 4 é a média geométrica desses números. Professor, mas então o número 4 é o número que estava ali no meio dos outros 2? Sim, mas vamos devagar. Não tente rotular muitas coisas, porque em muitas situações da matemática, algumas ideias que servem para alguns casos não servem para outros. Tá? Então sempre siga o conceito, que aí você não se perde. Tudo bem? Então, veja só, nós falamos de média aritmética, que é a mais usada sem dúvida nenhuma, média ponderada e média geométrica. Todas elas fazem parte de um capítulo da matemática que é estatística, que estudaremos mais a fundo mais adiante. Ok? Encerramos com isso essa nossa aula, meus amigos, mas aguardem que na próxima aula nós teremos progressões. Um grande abraço e até lá.